Nós vamos Boa respirar bem tarde. profundamente. Nós vamos sentir toda essa energia da alegria, que vai abrir esses elos, nos unindo a Ele amar, a todos os espíritos que nos possamos expandir esse sentimento de muito aprendizado, com fé, com fraternidade e com muita esperança na tarde. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu só queria lembrar para o pessoal que assiste a gente pela internet, para não esquecer de dar like no Ajudou nosso sempre. estudo, porque isso ajuda a divulgar o trabalho. Tá bom? Obrigado. Sim, sim. Que sente, homem? A revolta passou, sumiu por encanto. Estou leve, calmo. Pela primeira vez, sinto-me assim depois do desencarne. E o que aconteceu? Qual foi a diferença? Ele se viu, né? Ele falou, ele colocou tudo para fora. Mas ele foi isso depois que ele abraçou a árvore, né? Também. Mas ele falou, né? Então está pronto para ouvir. Jandira disse a verdade. Será que eu estou no lugar certo? Tá. Tá. Ela foi aprisionada no Vale da Mentira e viu o monstro. Existe esse lugar? Existe também um monstro a que se referiu. Aquela mesma imagem que vi, bem parecida. A falange da mentira cresce assustadoramente na humanidade. Os seus tentáculos de domínio e manipulação. Hoje, a grande tática dessa falange é contar a verdade, já que a vida de todos nós, em algum aspecto, tornou-se uma mentira. Contar a verdade significa estarrecer e derrotar. Além disso, o foco dessa falange é a descrença. Nossa, triste, né? Não, verdade. é triste, mas é o que acontece hoje em dia. Com tanta mentira que a gente vê nos meios de comunicação, quem fala a verdade também não é ouvido, né? Existe a descrença. A descrença, a desconfiança de tudo, né? Mas é triste. Para mim, Valéria, é triste. O senhor sabia que ela me diria aquelas coisas, por isso me deixou lá? Sabia que ela lhe diria algo. Por que não disse o senhor mesmo? Porque Deus tem mecanismos mais sábios que minha impulsividade. Pela boca de Jandira, muitas verdades necessárias são ditas, a seu modo. Mesmo no torvelinho da insanidade, surgem raios de lucidez que expressam a sabedoria do Pai em sua obra magnânima. Veja que você já não é mais o mesmo depois desse contato. Quem diria que uma paciente psiquiátrica seria médium de suas necessidades? Nem nos melhores sonhos. Primeiro que aqui na Terra a gente tem um preconceito enorme. Eu estou meio perdida aqui, mas está tudo certo. É verdade. É verdade. Magnífico. Um médium equilibrado lhe diria o mesmo, naturalmente, de outra maneira. Isso acontece. Ou mesmo não falaria nada. Não, é verdade, também. Passaria porque a gente sempre, quando a gente vai passar pelo crivo da razão, se aquilo vai ajudar ou não. Vai ajudar ou não. E a gente fica conversando com o irmão, né? É melhor, não é? O que a gente faz? Fica nessa troca. E não teria um desses para me orientar? Temos, mas estão muito ocupados para isso. Portanto, nada mais justo que buscar os que precisam. Jandira precisa muito de alguém para passear nos jardins, conversar e que leia o evangelho para ela. Eu? É melhor a vassoura.
Sim, você poderia. A pergunta é: você quer? Tenho medo. Ótimo, é um sinal de responsabilidade, pelo menos nesse caso. Você começa hoje mesmo, à tarde. Com medo, sem medo, é hoje mesmo. É tu mesmo. Já? Olha, é aquilo que a espiritualidade fala para gente. O tempo chegou, não tem mais tempo, bora. Estamos aguardando alguém para isso há tempos. Jandira está aqui há quase 1 ano e tem sido muito bem assistida. Todavia, se lhe dermos tempo, atenção, está bem, conte comigo. A propósito, doutor, apenas uma pergunta. Terei que ir lá buscá-la naquela ala? Está com medo? Foi traumático para mim. Ainda mais quando ela fechou a porta, né? Nunca pensei que havia uma casa do Cristo desse jeito. Arrumarei alguém para trazê-la até aqui. Estou muito disposto. Excelente, senti sua sinceridade. Só espero que não vire Pinóquio. Pinóquio? Espero que não passe a adorar as mentiras de Jandira. Que bom vê-lo assim, doutor. Está se sentindo melhor? Quem é o doutor? Aqui, sou eu. Quem é o doutor aqui sou eu. Pare de perguntar e vamos ao labor. Você vai visitar Jandira e diga que acredita em tudo. Depois, no iniciar da noite, procure o professor no 2º andar. Ele o espera com outras lições. Felicita-me vê-lo com novo humor. Contudo, mantenha vigilância sobre as suas emoções. Está bem, doutor, farei. Ai. Vamos lá, vamos para o 2º andar, 20º capítulo, 2º andar. Está. Alguém leu esse capítulo? Eu li. Não, então vamos lá. Não vai continuar lendo, né? Hã? Não vai continuar. Faltou luz, mas já voltou aqui. Estou falando aqui que nem uma boba e meu microfone fechado. Você está falando. Agora que eu falei, ué, mas será que, né? Estão me ignorando. Ignorar esse tempo inteiro, sim. Alguma coisa nessa primeira parte? Na primeira Não. parte? Não? Eu li até a página 300. Eu Gente, a marquei gente só. que está em PDF não é a página 300. Não. Tem um parágrafo aqui, no meu, que é o PDF, é o 68, logo em cima. Então, vejo que, mais uma vez, encontro onde preciso. Todos nos encontramos aqui por necessidade, meu filho, e não por méritos. O caminho para a frustração começa na aceitação gradual da negligência. É um processo psicológico estimulado na mente do trabalhador do bem, que excede nas concessões em benefício próprio. Então, aqui... Eu marquei esse também. É, Só que aí eu coloquei uma interrogação. Aqui, no caso, ele está explicando como negligência, mas em benefício próprio, não poderia caber também o egoísmo? Geralmente, negligência em benefício próprio é egoísmo. é egoísmo, né? Você está pensando em si. Ele falou um nome mais... Negligência... Não quer falar assim, você é egoísta. Ele fala assim, não, você está negligenciando em benefício próprio. É a mesma coisa, né? Ah, tá. Tá bom. Na realidade, como é que é negligenciar em benefício próprio? Querer Isso tudo mesmo. para si. Oi? Querer tudo para si. Não. Não, no caso, você quer impor as suas ideias,
Que o egoísta também quer, ele quer Não é colocar egoísmo. como ele sendo certo, não aceita uma outra opinião. Eu entendi isso, né? Lê a próxima frase. Através da alegação de necessidades pessoais, relaxa na conduta em excessiva ocupação consigo, tornando-se um esbanjador dos recursos celestes do tempo e das regalias materiais. Tá. Então é isso. É Só pensa quando nele, no caso. porque você gosta das coisas, por exemplo, das coisas materiais, né, que o mundo material traz. E aí você Negligencia o alega lado essas espiritual. necessidades pessoais para não fazer a parte Para não espiritual. fazer. É isso Tá, mesmo. tá. Uhum. Então, É isso. e assim, vou dizer como que a gente vê a gente via na doutrina aí que a gente vem seguindo há algum tempo. As pessoas entravam na escola de aprendiz do Evangelho e queriam fazer tudo a todo momento, né? Então, ia todos os dias no centro, de manhã, de tarde e de noite, participava de todos os trabalhos, todas as festividades, falava que era para viajar para o outro lado do planeta, Tava lá. estava lá. Aí, conforme o tempo ia passando, as coisas materiais vão chamando, né? E vai deixando. Aí, no final, mal e mal participava de um trabalho, né? Por quê? Ah, porque tem outras coisas para fazer. E aí eu digo assim, Jesus tá lá no Evangelho. Cê faz o teu tempo, não faz o tempo que era dele. Há 2.000 anos atrás, era diferente. Então, viva o seu tempo. Mas a gente precisa de um equilíbrio. Nem tanto a mar, nem tanto a terra. E às vezes a gente vai tanto de um lado quanto do outro. Não sabe dosar, né? Às vezes a gente não sabe dosar. Só uma pergunta, mas isso daí a gente pode chamar de egoísmo? Parece Você pensa só em Não, si, é não é sim, interesse. É você viver e fazer as coisas pelo interesse do ego, é. né? Por isso que chama egoísmo. Mesmo que você deixe de participar de um trabalho porque você quer assistir a novela da noite, por exemplo, né? Isso é egoísmo. Por quê? Você não está pensando no outro, você está pensando na sua satisfação. Entendeu? Nossa, fez todo mundo pensar. Porque a gente vai começando a se encaixar em vários características egoístas que a gente faz na nossa vida, né? E é por isso que ele fala assim, que quando a gente tem que fazer o quê? Não é abrir mão, como que a gente estava conversando na semana passada. Você falou bastante. Sacrifício? Sacrifício é quando você sacrifica. É o sacrifício. É o sacrifício seu. É o seu, sacrifício do seu ego do meu ego, para você atingir o seu eu superior, para você buscar o eu superior. Não sei se a gente sacrifica muito, não. Quando a gente vê o ego, já falou, né? Mas tá tudo certo. Mas nessa live da Margarete, ela fala que é necessário, mas a gente não pode sentar lá, pegar a muleta e falar, já que é necessário, eu vou estar aqui, não vou surfar no ego. Não dá, né? Vamos tentar nos reconhecer. Algo mais? Eu acho que o parágrafo seguinte, deixa eu ver se é esse aqui. Agora, assim, raros sabem utilizar os tais beneplácitos Beneplácitos. Bênçãos, né? como oportunidades para trabalhar e servir, aprender e amar com mais intensidade. O que seriam esses beneplácitos? Bênçãos. Bênçãos. No livro novo está como bênçãos. Raros sabem utilizar tais bênçãos como oportunidades para trabalhar. Algo mais? Aqui não. Não, o meu está mais longe. Então pode falar, se ninguém falou nada, a gente já está saindo do 168, quem está no PDF. Mas a minha página está longe. Qual é a Alguém sua? mais? 297. Qual o parágrafo? Então, pode falar. Começa com o quê?
A minha é 299. Que vem em ambas as situações percebemos. Só um minutinho, Como eu é que- marquei dois. Eu marquei um que fala: em ambas as situações percebemos a negligência, os deveres de Senti 70, profundidade para com o próximo Tá. e consigo mesmo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Eu achei isso meio confuso. Em ambas as situações, porque eles estão falando do que aconteceu lá no parágrafo anterior, né? Penso que sim. Ó, Na falta de publicidade com como identificar mais claramente o ato de negligência em suas experiências? Em ambas as situações, detectamos a negligência nos deveres de profundidade para com o próximo e consigo, em prejuízo do excessivo prestígio aos valores institucionais e movimentos de adoração exterior. Foram escravos da casa e das práticas. Eu realmente não li, então, assim, não consigo. Mas o que, por aqui, que eu falo, dá para compreender é que é assim. Quando a gente vive somente dentro das nossas práticas, dentro daquilo que a gente escolheu, somente isso vivenciando, também é uma negligência, porque existem as pessoas que estão ao redor. A gente não Você só vive. viveu o seu mundo, você só viveu o seu mundo. Entendi. Pelo que eu entendi aqui nesse parágrafo, que ele está falando o seguinte, que muita gente negligencia o auxílio ao próximo, basicamente para poder se dedicar às instituições. Então, ele continua aí, foram escravos da casa e das práticas. Na casa, adoravam a si mesmos. Nas práticas, supunham-se padrões a serem copiados. Então, é aquilo, né, que a gente fala, a gente precisa ter uma linha mestra a seguir para que não vire bagunça, né? Nós não somos evoluídos o suficiente sem ter uma linha a seguir. Só que o objetivo é atender o próximo e não seguir a linha. Então precisa estar sempre se avaliando essa linha traçada para saber se ela é a melhor que tem, né? Então, nós aqui no Pingo de Luz, nós adotamos certas práticas, né? Mas cada novo caso, a gente precisa avaliar se esse novo caso deve ou não ser seguido segundo essas linhas que a gente já traçou. Porque às vezes a pessoa não está no ponto de seguir essa linha. Então a gente precisa estar o tempo inteiro avaliando. Que é diferente de você seguir cegamente a regra, né? Não, a regra falou que é assim. E aí, tudo bem. E as pessoas vão exagerando as regras da disciplina, deixando de lado o amor, o acolhimento, a A fraternidade. empatia, entendi. Aí tem uma hora que não dá mais, né? Tem aí uma hora que a pessoa não Vira um consegue. robô, né? É como se você procurasse a sua ajuda no Google, né? Você vai lá, digita, aparece um texto, você lê e acha que aquilo vai te ajudar. E você fala assim, mas isso acontece? Acontece. E acontece, e não é raro, não. Acontece com muita facilidade. Porque é só a gente chegar naquele dia que a gente não está bem. A gente vai tomar um banho de energia. A casa está lá toda pronta. Né? A gente vem com a energia densa. A gente já não vai ficar redondo. Porque a gente vai trocar aquilo que a gente viveu o dia inteiro, aquela densidade, com uma sintonia. Então, o que acontece muitas vezes? A gente se fecha, a gente quer ficar quietinho. E aí, se vem alguém te cutuca, aí você vai se fechar muito mais. Porque naquele momento, você só gostaria de sentir o quê? Um abraço, falar assim, eu preciso ficar quieto. Preciso entrar em oração. Mas se você quiser conversar comigo, eu também precisava conversar comigo. Quando eu fazia entrevista com os assistidos, quando eu estava na casa, Pedra, a gente notava muito isso. O que faltava para a pessoa realmente era sentar, falar, ter alguém que olhasse no olho dela, que tocasse
aqueles que permitiam ser tocados. Era isso que eles queriam. Isso Um faz muita acolhimento só. falta. Isso faz muita falta para a pessoa. Às vezes ela precisa dividir alguma coisa que ela não sabe nem como começar. Então, aí é uma verdade, e Jandira falaria, por que você briga? Porque você é o quê? Por que você briga? Porque a Jandira, eu estou pegando o exemplo de Jandira, já que Jandira gosta de falar, né? Por que a gente briga? Porque a gente quer as coisas da nossa maneira. Também, mas é porque a gente precisa falar e muitas vezes a gente não tem quem fale com a gente. Oi, Damaris, fala. Muitas vezes também é um espelho, né? É. Alguém fala, rebate, aquilo é teu, mas rebate. A pessoa recebe, rebate no que é dela e volta. É um Verdade. espelho. Da mesma forma, o amor. Tudo tem esse, vamos chamar de rebatimento, nem sei se existe essa palavra, na minha opinião, né? Bate lá, volta, né? Vai, é que nem bumerangue. Bumerangue. Que Faz vai e um volta. eco. Faz um eco. É um eco. Seja o que for, né? E Vai como e a Leda volta. disse, às vezes a gente quer falar e quer um bom ouvido. Isso E a mesmo. outra pessoa também. Aí a gente tem que aprender a ouvir. Uhum. E aí, assim, é nessas horas que a gente fala, né? Se entrar o egoísmo, não vai rolar. A outra pessoa pode estar gritando que você não vai escutar. Você não vai escutar. Quando você abre. Mas isso também serve não somente para a casa espírita, né? Serve para o mundo. Porque hoje a gente nota o quanto que as pessoas necessitam. Mas a gente também tem que ver o nosso limite, aquilo que a Damaris falou, o nosso espelho, porque vai ter coisas que a gente não está muito resolvida, vai dar eco na gente, e se a gente não estiver bem, a gente pode até ajudar o outro, mas a gente vai ter que depois trabalhar a gente. Tá? Porque se a gente não estiver muito bem resolvido com isso, pode dar eco realmente, e aquilo que você está ouvindo Reverbera. É de você. Parece que está falando de você. Aí você fica depois querendo, tem que se consertar. Falar, ué, por que eu me magoei com uma coisa? A pessoa estava contando a vida dela, por que isso fez tanto sentido para mim, tanto, né? Tanto eco. E uma coisa que, assim, eu falo muito por mim, tá? É o meu exemplo. Eu tenho muito problema com tonalidade. A pessoa pode até falar uma coisa que vai me machucar, mas se ela falar calmamente, numa vibração que eu sinta que realmente ela está tentando me ajudar, eu vou acolher aquilo e eu vou parar. Mas se ela vem na mesma intensidade, aquilo me fecha. Se ela vem, sabe, num tom agressivo, se ela já vem, sabe, me apontando o dedo, eu me fecho. Porque eu vejo que ela está me agredindo. Então, eu aprendi a colocar, não, daqui você não passa. Eu não permito mais que você passe. Eu não quero isso para mim. É muito interessante. Então, pessoas que têm um tom mais agressivo, para mim, é meio complicado. Eu falo, eu tenho essa dificuldade. Eu Então, prometo que eu estou me esforçando para melhorar o meu tom, a intensidade da voz, falar mais calma. Eu tenho procurado me esforçar. Não é que seja para mim especificamente, mas eu não seja um recado para mim, mas eu percebo que eu era bastante assim, no falar mais agressivo, mais alto, um tom mais rápido. Eu estou tentando. A gente vai aprendendo, né? Calma. A gente vai modulando, a gente vai treinando. A gente está fazendo que nem Tamires, tá vendo? Não precisa, não ficamos mudos. Estamos tentando. Estamos mudos, estamos tentando. É sempre assim? Não, tem horas. Mas cada um tem a sua dificuldadezinha. E aí a gente vai se trabalhando.
Continuação desse parágrafo. Então vamos. Lembro das aulas de imersão doutrinária. Ah, Em ambos demonstram valor exclusivo em sua forma de entender e interpretar, consolidando uma crença individual, arrogante e inquestionável. E quando tal quadro era acompanhado de algum cargo expressivo perante a comunidade, ampliavam ainda mais as chances de personalismo e austeridade em suas formas de conceber o espiritismo. São os novos doutores da lei. Se lembra da época de Jesus? Que encharcam o cérebro de conhecimento com o qual pretende ser autoridade sobre a imortalidade. Então, Como se isso somente fosse o necessário para a pessoa ascender o outro plano, né? Era isso que eles estavam achando, que é como se fosse o Marcondes, né? Que achavam que dizer o problema todo em pessoas que estão assim é que elas já são autossuficientes. Então, elas não procuram ascender, porque elas já têm o que precisam. Na realidade, outros têm que copiar a ela porque ela é o melhor, é o the best. Não admitem que existe coisa melhor do que o que ela sabe ou o que ela pensa, né? Engraçado. Você está falando, e aqui eu crua, né, nos conhecimentos espíritas, eu achava, né, que a pessoa que se dedicasse à doutrina, que ela desse a cesta básica, que ela fizesse a caridade, que isso já dava a ela uma ascensão a um plano melhor. Ok que isso conta, mas conta muito mais a reforma íntima dela neste momento da encarnação do que isso, né? Vai contar, mas não tanto, tão somente isso, né? Eu achava que fosse. Se você continuasse com esse seu pensamento e de repente você assumisse algum cargo em alguma instituição, você nunca ia pensar em reforma íntima, você ia pensar em fazer trabalho assistencial somente. E É isso. chegando Eu acho que lá a maioria das pessoas pensam disso, né? Isso, aí chegando no fim da vida, desencarna, vai o plano espiritual, você vai descobrir que você não trabalhou para si, mas que Exato. você impôs a sua ideia aos que trabalhavam com você, né? e aí eu vou falar que um dos trabalhos mais difíceis dentro de uma filosofia, vamos dizer, né? Eu só trabalhei dentro do espiritismo, é fazer essa parte material. Jesus, como é difícil. É um verdadeiro aprendizado. Nós paramos em e foram trabalhadores de boa vontade?